A palavra, ela se encontra em Mateus, no capítulo 6 e o versículo 26, onde a palavra do Senhor diz assim: vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósito. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Aleluia! O homem, amados, anda sempre preocupado com alguma coisa. A preocupação é natural do ser humano. Não escolhemos ficar preocupados. Simplesmente ficamos. Há muitas coisas, queridos, para fazer. Há muitas contas para pagar. Os problemas não param de surgir. A doença se manifestou. As dúvidas não têm fim. Nós, amados, não sabemos o que fazer. Sabe, queridos, nós somos limitados no aqui e agora. O medo do que há de vir toma conta de nós e nos tira a tranquilidade. Queremos saber o que vai acontecer, quando, como, se vai dar certo ou não. Queremos sempre antecipar as coisas. Mas não podemos, amados. Por mais que fiquemos preocupados, não poderemos mudar nada. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Mateus, capítulo 6 e o versículo 27. Ei, a preocupação, queridos, só serve para nos deixar inquietos, com medo, pensativos e tristes. Se nós estamos limitados no tempo, queridos, ei, Deus, Ele não está. Eita Deus! Se não sabemos o que vai acontecer, ei, queridos, Deus, Ele sabe. Ele não quer que fiquemos preocupados. Deus quer que confiemos nele, amados. Por isso, Ele tenta nos acalmar e diz: ei, meu filho, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, acalme-se, fiquem tranquilos. Eu sou Deus e estou no controle de tudo. Aleluia! A Bíblia, queridos, diz em 1 Pedro, e o versículo 5 ao 7, para lançarmos nossa ansiedade em Deus, pois Ele tem cuidado de nós, queridos. Deus, Ele está cuidando de nós. E não irá acontecer nada, queridos, do que não esteja nos planos dEle para a nossa vida. Entenda isso, queridos. O poder de tudo está nas mãos de Deus. Nós temos que colocar tudo, queridos, o que nos preocupa em suas mãos e confiar que Ele fará o que for da sua vontade. E a vontade de Deus, amados, é sempre boa, perfeita e agradável. Sempre, queridos, que a preocupação ela vier nos visitar, temos que correr para os braços do Pai e buscar, amados, o descanso nele. Ele está no controle de tudo. E sabe, amados, que necessitamos de todas estas coisas. Deus, Ele nos conhece, mesmo antes de termos nascidos. Ele é o nosso Criador. Sabe das nossas necessidades. E Ele vai, amados, supri-las. Orar é o que temos que fazer, amados. Em Filipenses, no capítulo 4
E o versículo 6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Nós, amados, devemos contar para Deus o que está nos afligindo, nos aninhar em seus braços e deixar, queridos, com que Ele tire o nosso medo, nossa ansiedade. Deus quer, amados, que nós coloquemos nossas preocupações em seu altar e depositemos toda a nossa confiança nele. Deus, queridos, cuida de toda a sua criação. Ele cuidará de você. Aleluia. Não se perturbe, amados. Ele promete não lhe abandonar nunca. Acontecendo ou não como você espera, queridos, tenha certeza de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não se preocupe, queridos. Deus, Ele já está cuidando de tudo. A sua vitória, ela já está chegando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creia, queridos, tão somente em Deus. Confia nele e o mais Ele fará. Amém? Então fiquem, queridos, com essa palavra em seu coração. E que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus. Eita Deus, tão grande, tão maravilhoso em nossas vidas. Aleluia. Em Provérbios, no capítulo 3 e o versículo 5, a palavra que Deus te diz hoje, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Hoje, queridos, vamos falar sobre a história de Abraão. Abraão, queridos, ele estava caminhando com o seu filho Isaque para oferecê-lo como sacrifício. Como isso, amados, poderia ser possível? Ele havia esperado tanto tempo por aquele filho, e agora Deus estava pedindo que ele o sacrificasse. Abraão poderia ter perguntas e dúvidas, não é mesmo? Mas ele confiou, queridos, em Deus e obedeceu. E Deus, é claro, cuidou de tudo. Eita Deus, tão grande. Hoje, queridos, eu quero lhe falar sobre confiar em Deus. É fácil falar disso, mas na prática pode ser uma coisa muito difícil de fazer. Nós enfrentamos circunstâncias e situações que parecem impossíveis. E nossa mente, amados, começa a se perguntar: como que é que Deus pode cuidar de tudo? Mas a história, queridos, de Abraão nos lembra que não é o nosso entendimento que importa, mas sim a nossa confiança em Deus. Ei, queridos, quando tudo está indo bem, é fácil dizer que confiamos em Deus. Mas e quando as coisas não estão indo bem? Quando estamos lutando? Quando as portas estão fechadas? Quando não vemos, amados, um caminho à nossa frente? É difícil continuar confiando em Deus nesses momentos. Mas precisamos nos lembrar que Deus está cuidando das coisas, mesmo quando não podemos vê-lo. Ei, queridos, você já enfrentou uma situação em que teve que confiar em Deus? Como você lida, queridos, com a incerteza em sua vida? Talvez, queridos, você esteja enfrentando algo agora que parece impossível.
Talvez você esteja carregando um fardo que parece pesado demais para suportar. Deixe-me lhe dizer uma coisa. Deus, queridos, Ele está cuidando de tudo. Ele sabe o que você está passando, amados, e está trabalhando em todas as coisas para o seu bem. Mas é preciso confiar. É preciso acreditar que Deus está com você, queridos, mesmo quando você não pode ver. É preciso estar disposto a entregar a Deus, queridos, as coisas que não podemos controlar. Entregar tudo em suas mãos. E isso pode ser assustador, não é? Mas Deus, queridos, Ele é fiel. Ele cuida de você. Nós, queridos, não precisamos entender tudo. Entenda isso, o que está acontecendo ao nosso redor. Não, queridos. Precisamos apenas confiar em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele, queridos, é aquele que nunca nos abandona. Quero concluir, amados, com você uma oração pedindo a presença de Deus neste dia. Faça, queridos, uma pausa e feche agora os seus olhos. Diga a Deus, queridos, que você confia nele. Mesmo que seja difícil, peça a Ele, queridos, que esteja com você em todos os momentos da sua vida e que o ajude a confiar nele. Não importa, queridos, o que aconteça, Deus, Ele está junto com você. Deus, eu quero agora, Senhor, me dirigir à palavra que somos mais do que vencedor em Ti. Nos guarda, Senhor, e nos protege, Senhor, de todo mal. Guia-nos com Teu Espírito Santo. Sabemos, ó Pai, que somente Tu é que cuida de cada um de nós. E o Senhor está cuidando de tudo, Pai, por cada um de nós. Guarda o nosso coração, ó Pai, para que ele não venha desfalecer, Senhor, diante da Tua presença. Senhor, nós Te pedimos, Senhor, porque sabemos da vitória. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Eu agradeço, Senhor, pelo meu dia de hoje. Agradeço, Senhor, pela noite. Agradeço, Senhor, pela saúde, pela cura, pela libertação. Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem me dado. Eu sei, Senhor, que o Senhor está cuidando de tudo para comigo. Amém, queridos? Então fiquem com essa palavra em seu coração e que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus. Aleluia! Esse foi mais um devocional do canal Minuto com Deus de hoje. Quem não me conhece, eu sou pastor e evangelista Jesus Moura. Congrego na igreja da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, em São Paulo. Se inscreva no canal, queridos, para que você não perca nenhum devocional, para que Deus fale com você, abençoe a sua vida, te guarde e te proteja. Que Deus o abençoe a todos. Aleluia!